A paz do Senhor, amados e amadas, ainda hoje e dando continuidade a estas mensagens que nós iniciamos na mensagem anterior, falando sobre cochear em dois pensamentos. Por quê? Porque, infelizmente, há alguns que se dizem servir ao Senhor, mas ficam com um pensamento dúbio, ou seja, fica com a mente dividida, se querem ou se servem a Deus ou se não servem. E nós tivemos como texto base que está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 18, verso 21, que diz o seguinte: Então Elias chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Antes, porém, vamos estar entrando em momento de oração. Pai, rendemos graças ao Teu nome e glorificamos ao Senhor, porque só Tu és digno, Pai, de toda honra, toda glória e de toda adoração. Senhor, Te pedimos, ó Pai, perdão de todos os nossos pecados, para que assim, consequentemente, possamos falar da Tua palavra, do Teu amor e ministrar aquilo que Tu tens posto em nosso coração. Fala com todos aqueles que estão do outro lado, em nome de Jesus. Amém. Bom, amados, o fato de, quando a gente fala em cochear em dois pensamentos, é porque, na verdade, há muitos que duvidam do poder de Deus, da grandeza de Deus. Em suma, daquilo que Deus já nos provou. Deus não precisa provar ou fazer alguma coisa para mostrar o seu poder, porque tudo, a nossa vida é um milagre. A saber, tem muitos que estão do outro lado que nem para estar vivo eram para estar. Mas o amor de Deus, o cuidado de Deus, os livramentos que Deus tem feito em nossas vidas. Muitos têm vivido tempos de milagre, mas duvidam quando estão passando por processos, por desertos, por vales e, consequentemente, essa mensagem de hoje abrirá muito tua visão, tá certo? Mas acerca desse contexto, por quê? Porque a gente já falou sobre o contexto, mas a gente vai continuar falando, tá certo? Em primeiro lugar, a gente precisa entender, acima de tudo, que a situação de Israel, o que estava acontecendo, a apostasia, a história do declínio de Israel começa com Salomão. Ainda que seu pai Davi tivesse tentado servir ao Senhor e tivesse humildemente se arrependido quando pecou, Salomão não permaneceu fiel. Apesar de todas as bênçãos que Deus lhe deu, ele seguiu centenas de esposas para longe do Senhor e para a idolatria. Quando Salomão morreu, Deus retirou dele a maior parte do reino e a deu a Jeroboão. E essa nova nação, que consistia das 10 tribos do norte, foi chamada de Israel. Deus disse a Jeroboão que o abençoaria, que estabeleceria a sua família como a família real por muitas gerações, se ele fosse fiel e obediente ao Senhor. Mas infelizmente Jeroboão não confiou em Deus. Ele não se voltou para o Senhor, mas se afastou dele e, acima de tudo, estava tão preocupado com sua posição de poder em Israel que não queria permitir com que o povo voltasse a Jerusalém para as festas religiosas, as festas que aconteciam anuais, e, acima de tudo, temia que o povo decidisse servir o filho de Salomão e não mais quisesse Jeroboão como rei. Entenda que a máxima do poder
Infelizmente, às vezes o homem ele se esquece quem colocou ele em determinados locais, em determinados lugares. Há um ditado que o povo costuma dizer que é muito fiel e real como nos dias atuais. Você quer saber quem é alguém? Dê poder a ele. Por quê? Porque às vezes as pessoas se iludem com o poder e se esquecem de um Deus que colocou ele ou ela em determinada posição de honra. Entendeu agora? Mas ainda sobre isso a gente precisa entender de que existiam exemplos, mas o povo vivia uma intermitência, ou seja, uma hora queria agradar a Deus, mas uma vez que levantava outro rei, ele não queria agradar a Deus. Mesma coisa, é como nos dias atuais. Há alguns líderes espirituais que, de certa forma, priorizam a presença de Deus. Mas já tem outros que, infelizmente, se preocupam mais com o material, com o poder, com a fama desenfreada e se esquecem de Deus. A Bíblia diz que quanto mais dá, mais se é cobrado. Então, o que é que eu quero, na verdade, falar com tudo isso? Que muitos começam bem e terminam mal. Isso aconteceu com muitos reis, de até começarem bem, mas o final deles é dificultoso. Entretanto, para impedir o povo sair de Israel, Jeroboão inventou um novo sistema religioso. Ele tomou emprestada muitas ideias da religião verdadeira que Deus tinha estabelecido no Monte Sinai, com seus bezerros de ouro, centros de adoração não autorizados e sacerdotes não levíticos. Jeroboão deu um grande passo afastando-se de Deus. Ou seja, infelizmente, é o popular agradar os outros e desagradar a Deus. Existem muitos líderes religiosos que são assim, que quando a igreja não está bem, digamos assim, materialmente, ele arruma uma estratégia para agradar o povo e desagradar a Deus, fazendo com que assim a igreja, digamos assim, tenha recursos, mas perde o recurso maior que é a presença de Deus. E quando, a princípio, Deus colocar em meu coração acerca de cochear em dois pensamentos, é porque há uma batalha espiritual entre a carne e o espírito. A carne nos motiva ou nos inclina a afastar-se de Deus, mas a buscar as coisas terrenas, mas o espírito, ele não está preocupado com o material. Ele não está preocupado com quem não vai gostar. Por quê? Porque ele está sendo movido, guiado pelo Espírito. E isso não é uma crítica, isso não é um desabafo, não. Mas isso é o que Deus tem proposto em nosso coração. E eu quero aqui ser bem, enfático em dizer para você, homem e mulher de Deus, não perca a essência do teu ministério. Não perca. Infelizmente, o povo de Israel, que era para priorizar a Deus, deixou de priorizar a Deus. Os pecados de Acabe, Jeroboão não foi o pior dos reis de Israel. Deus destruiu sua família e a família de Baasa e permitiu que a família de Omri governasse Israel durante 4 gerações. Segundo rei da dinastia de Omri foi Acabe, o segundo rei, que é descrito em 1 Reis capítulo 16, versículo 30, como o pior do que todos os reis anteriores. Ele se casou com Jezabel, filha do rei idólatra de Sidom. Para agradar a sua esposa, ele se esqueceu do Senhor. Veja que coisa interessante. Porque muitas vezes, para agradar os outros, a gente desagrada a Deus. Isso é muito sério, esse assunto. Eu sempre costumo dizer isso, que a gente não pode perder a nossa essência.
Perceba que lá em Daniel, capítulo 5, versículo 18, quando Daniel é indagado, alguém vai dizer: tu ainda és o mesmo Daniel, como quem diz, tu ainda preserva a essência, porque muitos têm deixado a essência de lado e procurando os valores. Oh glória! Então, ele se esqueceu do Senhor, construiu um templo com um altar para a adoração a Baal. Sua esposa odiava os profetas do Senhor com tanta veemência que até tentou matar todos. Ela queria matar especialmente Elias. Então, uma mulher que odiava o Deus do povo dele, que ele era líder, e ele, para agradar a mulher, terminou fazendo com que Israel, que uma hora que era honra, terminou sendo vergonha. Você está entendendo isso? E talvez isso traga à sua mente muitas coisas que têm ocorrido nos dias atuais, com muitas pessoas que você conhece. Muitos que alguém dizia: fulano é uma bênção, mas terminou querendo agradar aos outros e não agradava ao Senhor. É muito forte, né? Então, vou parar aqui. Mas eu só quero deixar um recado. Para você que um dia louvava ao Senhor, para você que um dia dirigia uma obra, para você que um dia tinha tanta alegria e tanto ânimo em fazer a obra do Senhor, terminou muitas vezes, se envaidecendo pelos elogios de alguém. Terminou muitas vezes deixando subir a cabeça. E fez muitas vezes tudo que não é agradar ao Senhor. Ainda dá tempo de você voltar e entender. Eu sei que na tua mente paira uma dúvida muito grande. Mas o tema dessas mensagens é: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ou seja, tem muita gente que serve a Deus, que servia, que não serve mais, que está em cima do muro. Mas em cima do muro é um perigo, tá certo? Fica somente com esta palavra. Que Deus abençoe tua vida e que o nome do Senhor seja glorificado em todo tempo, tá certo? Que Deus te abençoe sempre, em nome de Jesus. E que a cada dia Deus possa falar contigo, trazer ânimo para você e através desta palavra te fazer entender que sem Jesus você não chega a lugar algum, tá certo? De uma coisa eu tenho certeza: Deus falou comigo e falou contigo. Então, não deixa para amanhã a mudança espiritual que precisa ser feita hoje, tá certo? Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Tá bom? Um abraço, a paz do Senhor e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Continuaremos dando prosseguimento a essa série de mensagens e eu tenho certeza que você tem aprendido e vai pôr em prática. Não vai ser apenas um ouvinte, mas principalmente um praticante. Um abraço, a paz do Senhor e que Deus te abençoe. Ô glória!